Eu farei vocês andarem, disse o menino de rua aos filhos trigêmeos cadeirantes de um milionário. Todos riram dele até que o impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Antes de começar, deixe o like e se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Emanuel acordou quando o sol ainda não tinha nascido. O frio da madrugada entrava pelos buracos de sua camisa surrada e ele se encolheu mais embaixo do papelão que servia de cobertor. A praça estava vazia naquele horário, com apenas alguns cachorros de rua disputando restos de comida perto das lixeiras. O menino tinha 7 anos, mas não sabia exatamente quando havia nascido. Não tinha certidão, não tinha família, não tinha nada além da roupa no corpo e uma Bíblia velha que encontrara jogada no lixo meses atrás. Ele se levantou devagar, guardou a Bíblia dentro da camisa para protegê-la e caminhou até a torneira pública do outro lado da praça. Lavou o rosto com a água gelada e bebeu um pouco. Seu estômago roncou. Não comia desde o dia anterior, quando uma senhora idosa lhe dera meio sanduíche. Emanuel não reclamava, nunca reclamava. Tinha nos olhos algo que as pessoas não conseguiam entender, uma paz estranha para alguém que vivia nas ruas. Enquanto caminhava pela calçada, ele viu um homem de terno saindo de um carro importado. O homem segurava a cabeça com as mãos, claramente com dor. Emanuel se aproximou. "O senhor está com dor?" perguntou o menino. O homem olhou para baixo, irritado. "Sai daqui, moleque. Não tenho dinheiro." "Eu não quero dinheiro. Posso orar pelo senhor." O homem riu com desprezo. "Orar, que ridículo, sai da minha frente." Emanuel não insistiu. Apenas tocou de leve no braço do homem e seguiu seu caminho. O homem continuou andando, mas poucos metros depois parou. A dor de cabeça tinha sumido completamente. Ele olhou para trás procurando o menino, mas Emanuel já tinha dobrado a esquina. Esse tipo de coisa acontecia com frequência, mas ninguém levava a sério. As pessoas achavam coincidência quando suas dores desapareciam depois que o menino de rua as tocava. Alguns até zombavam dele, chamando-o de maluco ou fingidor. Emanuel nunca se importava. Ele continuava orando baixinho pelos transeuntes, carregando sua Bíblia surrada e dormindo onde a noite o pegasse. Do outro lado da cidade, na mansão dos Valente Marcos, terminava mais uma discussão com a esposa. Lívia estava furiosa porque ele havia recusado participar de um evento social importante. "Você não entende nada, Marcos. Nossa imagem está péssima depois daquele escândalo na empresa. Precisamos aparecer mais, mostrar que somos uma família unida." Marcos passou a mão pelo rosto cansado. "Família unida, você realmente acredita nisso?" "É o que precisamos fingir, pelo menos." Lívia acendeu um cigarro, ignorando o olhar reprovador do marido. "E os meninos precisam aparecer mais também." "Os meninos não são acessórios para suas fotos, Lívia." "Não." "Então para que servem? Eles mal saem do quarto, ficam ali naquelas cadeiras horríveis sendo cuidados por empregados. Nem parecem nossos filhos." Marcos cerrou os punhos. Ele sabia que sua esposa era fria, mas aquelas palavras sempre o feriam. Os trigêmeos tinham 8 anos e estavam em cadeiras de rodas desde os 3, quando a condição degenerativa se manifestou. Marcos gastara milhões em tratamentos, levara os meninos para clínicas na Europa, consultar especialistas renomados e tentara terapias experimentais. Nada funcionou. Todos os médicos eram categóricos, não havia cura. Com o tempo, Marcos se afastou dos filhos, não porque não os amasse, mas porque não suportava a própria impotência. Ele era um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro e poder, mas ali estava algo que seu império não podia comprar. Então ele mergulhou no trabalho, passando cada vez menos tempo em casa. Bruno, Caio e Daniel passavam os dias no quarto amplo que Marcos mandara adaptar para eles. Tinha tudo o que crianças ricas podiam querer: videogames, computadores, livros, brinquedos. Mas faltava o essencial: a atenção dos pais. Lívia mal entrava no quarto. Quando entrava, reclamava do cheiro de remédios ou da bagunça. Marcos aparecia de vez em quando, sempre apressado, sempre com desculpas para sair logo. Quem realmente cuidava dos meninos era Dona Teresa, a enfermeira.
Ela tinha quase 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque e um sorriso caloroso que iluminava o ambiente. Teresa não via os meninos como um fardo. Ela os tratava com carinho genuíno. Conversava com eles, ouvia suas histórias, brincava quando podia. Era mais mãe para os trigêmeos do que Lívia jamais foi. Dona Teresa, por que nossos pais não gostam de ficar com a gente? Perguntou Bruno. Certa manhã, a enfermeira parou de arrumar os medicamentos e sentou na cama ao lado do menino. Eles gostam sim, querido, só estão perdidos. Perdidos como às vezes os adultos não sabem lidar com coisas difíceis. Aí eles fogem, mas a gente não foge. A gente está aqui todo dia. Teresa sentiu o coração apertar. Vocês são mais corajosos que muita gente grande. Caio, o mais quieto dos três, olhava pela janela. Eu queria andar de novo. Eu sei, amor. Os médicos falaram que nunca vamos andar. Teresa respirou fundo. Ela era católica fervorosa e acreditava em milagres, mas não queria dar esperanças vazias. Os médicos falaram isso sim, mas Deus pode fazer a gente andar, não pode. Daniel entrou na conversa. Deus pode tudo, meu filho. Então por que ele não faz? Era uma pergunta que Teresa não sabia responder. Ela apenas abraçou os três meninos e rezou em silêncio para que eles encontrassem algum tipo de paz. Semanas depois, Marcos foi procurado por sua assessora de imprensa, Patrícia. Ela era uma mulher de 40 anos, eficiente e sem escrúpulos quando o assunto era melhorar a imagem de seus clientes. Marcos, precisamos fazer algo grande. A opinião pública está contra você depois daquele processo trabalhista. E o que você sugere? Uma festa beneficente. Traga crianças carentes, distribua cestas básicas, tire muitas fotos, mostre que você se importa com os menos afortunados. Marcos não gostava da ideia de usar crianças pobres como peças de marketing, mas sabia que Patrícia estava certa, sua imagem precisava de reparos urgentes. Tudo bem, organize. E os seus filhos precisam aparecer. Coloque-os no jardim, deixe os convidados interagirem com eles. Vai ser ótimo para humanizar você. Marcos hesitou. Expor os meninos sempre lhe parecera cruel, mas Lívia adorou a ideia quando soube. Finalmente você vai fazer algo útil com eles, disse ela, aplicando batom em frente ao espelho. A festa foi marcada para dali a 2 semanas. Patrícia cuidou de todos os detalhes. Contratou uma empresa de eventos, convidou a imprensa e pediu para ONGs locais trazerem crianças carentes. Entre essas crianças estava Emanuel. Ele foi levado por uma assistente social chamada Regina, que trabalhava com meninos de rua. Regina não gostava muito de Emanuel porque ele se recusava a ir para abrigos. Você precisa sair das ruas, menino. É perigoso. Deus cuida de mim. Deus quer que você aceite ajuda também. Emanuel apenas sorria. Ele tinha uma teimosia mansa que irritava a Regina, mas ela não desistia dele. Quando soube da festa na mansão dos Valente e Regina, achou que seria bom para Emanuel ver como viviam pessoas ricas. Talvez isso o motivasse a querer uma vida melhor. No dia do evento, a mansão estava transformada, balões coloridos, mesas com comida e uma equipe de fotógrafos e cinegrafistas. As crianças carentes chegaram em vans acompanhadas por voluntários. Elas olhavam tudo com olhos arregalados. Emanuel estava entre elas carregando sua Bíblia surrada. Marcos e Lívia recebiam os convidados na entrada. Ele usava um terno impecável, ela um vestido caríssimo. Ambos sorriam para as câmeras, posando para fotos, dando declarações sobre caridade e responsabilidade social. Era tudo muito ensaiado. Os trigêmeos foram colocados no jardim perto de uma fonte. As cadeiras de rodas estavam limpas e novas, compradas especialmente para a ocasião. Bruno, Caio e Daniel usavam roupas combinando e o cabelo penteado com gel. Eles odiavam aquilo, odiavam ser expostos. Alguns convidados se aproximavam e faziam comentários que tentavam ser gentis, mas soavam condescendentes. Coitadinhos tão novinhos. Que tragédia para uma família tão rica. Pelo menos eles têm tudo o que precisam, não é? Bruno apertava os braços da cadeira furioso. Ele queria gritar para todos irem embora, mas sabia que não adiantaria. Daniel estava à beira das lágrimas.
Caio apenas olhava para o chão. Foi quando Emanuel se aproximou. Ele tinha se afastado do grupo de crianças carentes que comiam bolos e tiravam fotos. Algo o puxou para aquele jardim. Quando viu os 3 meninos nas cadeiras, sentiu uma pontada no peito. Ele caminhou até eles sem pedir licença. Os seguranças não o impediram porque acharam que era mais uma criança convidada. "Oi", disse Emanuel simplesmente. Bruno olhou para ele. "Oi, porque vocês estão tristes? Porque estamos presos nessas cadeiras e todo mundo fica olhando para a gente como se fôssemos bichos no zoológico." Emanuel assentiu, compreendendo. Então, sem qualquer preparação, disse algo que mudaria tudo. "Eu farei vocês andarem." Houve um silêncio. Então Bruno riu, mas era uma risada sem alegria. "Claro, todo mundo fala isso." "Eu não estou falando. Eu sei." Caio olhou para o menino de rua com curiosidade. "Como você sabe?" "Porque Deus me disse." A frase foi ouvida por alguns adultos próximos. Risadas começaram a surgir. Uma mulher de vestido vermelho comentou alto: "Que gracinha, a criancinha quer fazer milagre." Um homem de bigode disse: "Esse aí deve ter fugido de alguma igreja maluca." As risadas aumentaram. Logo metade dos convidados estava prestando atenção na cena. Alguém pegou o celular e começou a filmar. Emanuel não se abalou. Ele olhou diretamente nos olhos de Bruno e repetiu: "Eu farei vocês andarem." Foi quando Lívia chegou furiosa. Ela agarrou Emanuel pelo braço e o puxou com força. "Quem trouxe esse moleque atrevido aqui? Sai daqui agora." Regina, a assistente social, correu até eles envergonhada. "Me desculpe, senhora Valente. Ele veio com meu grupo, não sei o que deu nele. Tire esse menino daqui imediatamente." Marcos assistia à cena de longe sem intervir. Para ele, Emanuel era apenas mais um menino de rua maluco que acreditava em bobagens. Mas havia algo no olhar daquela criança que o incomodava. 2 seguranças levaram Emanuel para fora da mansão. Ele não resistiu. Antes de sair, virou para os trigêmeos e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Jesus vai curar vocês." As gargalhadas foram generalizadas. Alguém postou o vídeo nas redes sociais com a legenda: "Menino de rua tenta fazer milagre em festa de rico." Quem acredita nisso em pleno século XX? O vídeo viralizou em poucas horas. Milhares de pessoas compartilharam, a maioria zombando. Alguns defenderam Emanuel dizendo que era apenas uma criança inocente, mas a maior parte dos comentários era cruel. "Charlatão mirim vai fingir milagre assim no inferno. Os pais deveriam processar." Dentro da mansão, a festa continuou, mas Bruno não conseguia tirar Emanuel da cabeça. Havia algo diferente naquele menino. Não era apenas o que ele disse, mas como disse. Havia certeza naquelas palavras, uma convicção que Bruno nunca tinha visto em ninguém. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e os empregados limparam a bagunça, Bruno conversou com os irmãos no quarto. "Vocês sentiram também?" "Senti o quê?" perguntou Daniel. "Aquele menino era diferente." Caio concordou. "Ele não estava mentindo." "Como você sabe?" "Eu senti. Não sei explicar, mas senti." Bruno ficou pensativo. "Precisamos encontrá-lo. Como mamãe, expulsou ele, e a gente não pode sair daqui. A gente pede para a dona Teresa ajudar." No dia seguinte, quando Teresa chegou para o turno da manhã, os 3 meninos já estavam acordados e ansiosos. "Dona Teresa, a senhora pode nos fazer um favor?" pediu Bruno. "Claro, querido. O que é?" "Tem um menino de rua que estava na festa ontem. Ele falou uma coisa para a gente e queremos falar com ele de novo. A senhora pode procurá-lo." Teresa franziu a testa. "Um menino de rua. Queridos, a cidade é grande. Como vou encontrar uma criança específica?" "Por favor, tenta." "Ele tem uma Bíblia velha, tem uns 7 anos e um jeito diferente de olhar." A enfermeira suspirou. Ela sabia que era uma busca quase impossível, mas não conseguia negar nada aos meninos. "Está bem, vou tentar, mas não prometam nada." "Certo, a gente sabe, mas a senhora precisa tentar." Teresa começou sua busca naquela mesma tarde. Ela percorreu praças, viadutos e pontos conhecidos de concentração de moradores de rua. Perguntava para as pessoas se tinham visto um menino de 7 anos com uma Bíblia.
A maioria não sabia de nada. Alguns davam descrições vagas que não levavam a lugar nenhum. Ela estava quase desistindo quando 3 dias depois viu Emanuel dormindo nos degraus de uma igreja antiga. O menino estava encolhido usando a Bíblia como travesseiro. Teresa se aproximou devagar e tocou seu ombro. Emanuel acordou sem sustos, como se esperasse por ela. Oi. Oi, querido. Você é o menino que estava na festa dos Valente. Sim, os meninos querem falar com você. Pode vir comigo. Emanuel olhou para a igreja, depois para Teresa. Eles acreditaram. Acreditaram em que vão andar. Teresa não sabia o que responder. Eles só querem falar com você. Então eu vou. Levar Emanuel para dentro da mansão sem ser vista foi um desafio. Teresa esperou até a noite quando Marcos estava no escritório e Lívia tinha saído para um jantar social. Ela entrou pela porta dos fundos, aquela usada pelos empregados, e levou Emanuel direto para o quarto dos trigêmeos. Os meninos ficaram eufóricos quando viram o garoto de rua entrar. Você veio! Bruno sorriu pela primeira vez em dias. Eu disse que faria vocês andarem. Preciso ficar perto de vocês para isso. Caio olhou para Emanuel com curiosidade. Como você vai fazer isso? Não sou eu quem faz, é Jesus. Mas como Jesus faz? Emanuel sentou no chão de pernas cruzadas. Eu não sei explicar, eu só sei que ele faz. Eu vejo nas pessoas quando ele vai curá-las. E você vê isso na gente? Perguntou Daniel. Sim, muito forte. Por isso eu falei na festa, mesmo sabendo que iam rir de mim. Teresa assistia à conversa com o coração apertado. Ela queria acreditar, mas anos de decepções médicas a tinham tornado cautelosa. Emanuel, querido, os meninos têm uma doença grave. Os melhores médicos do mundo disseram que não tem cura. O menino olhou para ela com aqueles olhos cheios de paz. Eu sei, mas Jesus é maior que os médicos. As visitas secretas de Emanuel começaram naquela noite. Teresa o levava 2 ou 3 vezes por semana, sempre com muito cuidado para não ser descoberta. O menino passava algumas horas com os trigêmeos. Eles conversavam sobre tudo. Emanuel contava histórias da Bíblia com uma sabedoria impressionante para sua idade. Ele falava sobre fé de um jeito simples, mas profundo. Fé não é acreditar que coisas boas vão acontecer, explicava Emanuel. Fé é confiar em Deus mesmo quando coisas ruins estão acontecendo. Mas é difícil confiar quando você não pode andar há 5 anos, disse Bruno com amargura. Eu sei que é difícil, mas Deus não esqueceu de vocês. Então por que ele deixou a gente ficar assim? Emanuel pensou antes de responder. Eu não sei, mas sei que tem um motivo e sei que no final vai fazer sentido. Os trigêmeos começaram a mudar. Havia uma leveza neles que não existia antes. Eles sorriam mais, reclamavam menos. Pareciam ter encontrado algo que os médicos e terapeutas nunca conseguiram dar esperança. Foi nessa época que Marcela, irmã de Marcos, voltou de uma temporada de 2 anos no exterior. Ela tinha 35 anos, era solteira e sempre fora muito apegada aos sobrinhos, mas não suportara ver como o irmão e a cunhada os tratavam. Então aceitou uma proposta de trabalho fora do país. Quando entrou na mansão, tudo parecia igual, mas havia algo diferente no ar. Ela foi direto para o quarto dos meninos. Tia Marcela! Os 3 gritaram em uníssono. Ela os abraçou com força, segurando as lágrimas. Meus amores, como eu senti falta de vocês. A gente também sentiu sua falta, disse Caio. Marcela percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Eles estavam diferentes, mas vivos de alguma forma. O que aconteceu aqui? Vocês estão brilhando. Bruno e Daniel trocaram olhares. Caio foi direto ao ponto. A gente conheceu um menino especial. Especial como? Teresa, que estava no quarto, interveio. Marcela, preciso conversar com você em particular. As 2 mulheres saíram para o corredor. Teresa contou tudo: o encontro na festa, a busca por Emanuel, as visitas secretas, as conversas sobre fé e cura. Marcela ouviu tudo em silêncio. Diferente do irmão, ela sempre fora espiritualizada, praticava yoga, meditava, acreditava em energias e sincronicidades. A história não lhe parecera absurda. Eu quero conhecê-lo, disse ela.
Você não vai rir ou achar que é loucura? Teresa, eu vi milagres demais na vida para duvidar de qualquer coisa. Quando ele vem de novo. Amanhã à noite. No dia seguinte, Marcela esperava ansiosa. Quando Emanuel entrou no quarto, ela ficou impressionada. Era apenas um menino pequeno magro com roupas sujas, mas havia algo nos olhos dele que a tocou profundamente. Oi, Emanuel, sou tia dos meninos. Oi, você acredita? Acredito em quê? Que eles vão andar. Marcela olhou para os sobrinhos, depois para o menino de rua. Eu quero acreditar. Então você vai ver. Enquanto isso, do outro lado da mansão, Rogério observava tudo. Ele era o mordomo principal, um homem de 50 anos que trabalhava para a família Valente há 15 anos. Marcos confiava nele completamente e havia prometido deixá-lo muito bem recompensado no testamento. Mas Rogério era ambicioso. Ele queria mais do que uma recompensa, queria uma fatia significativa da fortuna. O problema eram os trigêmeos. Eles eram os herdeiros naturais. Enquanto eles existissem, Rogério nunca teria acesso ao que realmente queria. Ele não planejava machucá-los fisicamente, mas certamente não se importaria se eles simplesmente deixassem de ser um obstáculo. Por isso, quando notou o movimento estranho de Teresa, decidiu investigar. Rogério instalou câmeras escondidas no corredor que levava ao quarto dos meninos. Em poucos dias, ele tinha tudo gravado. Teresa levando Emanuel às conversas, às histórias bíblicas, tudo. Ele assistiu aos vídeos com um sorriso calculista. Aquilo era ouro. Ele podia usar aquelas gravações para criar um escândalo enorme, manchar ainda mais a imagem de Marcos e talvez até afastar os trigêmeos do pai definitivamente. Com a família destruída, seria mais fácil manipular a situação a seu favor. Mas Rogério era paciente. Ele esperaria o momento certo para agir. As semanas passavam e algo extraordinário começou a acontecer. Durante uma tarde, Emanuel estava no quarto com os trigêmeos. Ele tinha colocado as mãos sobre as pernas de Caio e fechado os olhos. Você está orando? Perguntou Caio. Sim, você faz isso toda vez que vem aqui porque funciona. De repente, Caio sentiu algo diferente, um formigamento intenso nas pernas, como se 1000 agulhas minúsculas estivessem espetando sua pele. Ele arregalou os olhos. Eu estou sentindo o quê? Perguntou. Bruno se aproximou. Minhas pernas, eu estou sentindo elas. Teresa, que organizava medicamentos no canto do quarto, largou tudo e correu até Caio. O que você está sentindo, filho? Está formigando muito forte. Isso é impossível, murmurou Teresa, mas seu coração disparava. Emanuel apenas sorriu. Não é impossível? Caio tentou mexer os dedos dos pés. Nada aconteceu. Então tentou de novo, concentrando todas as suas forças. E pela primeira vez em 5 anos, o dedão do pé direito se mexeu, apenas um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas se mexeu. Eu mexi o dedo. Caio começou a chorar. Teresa caiu de joelhos e também chorou. Ela tinha visto aquilo, não era imaginação. Nos dias seguintes, a sensibilidade foi retornando gradualmente. Daniel começou a contrair os músculos das pernas, algo que os médicos disseram ser completamente impossível com a condição degenerativa que tinham. Bruno sentiu dor quando Teresa acidentalmente esbarrou em sua perna com a bandeja de remédios. Era uma dor aguda horrível, mas ele sorriu. Eu senti dor. Faz 5 anos que eu não sinto nada nas pernas e agora eu senti dor. Marcela testemunhava tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar com Marcos, mas o irmão a dispensou. Marcela, não me venha com essas histórias. Você sempre foi mística demais. Está vendo coisas onde não existem. Marcos, nossos sobrinhos estão recuperando sensibilidade nas pernas. Isso não é misticismo, é real. É psicológico, efeito placebo. Qualquer médico pode explicar. E se não for? E se for um milagre de verdade? Marcos ficou sério. Não existe milagre. Marcela, só existe ciência. E a ciência já disse o que tinha que dizer sobre os meninos. Você tem medo de ter esperança? A frase atingiu Marcos em cheio. Ele ficou em silêncio. É isso, não é? Continuou Marcela.
Você tem medo de acreditar que eles podem melhorar porque não aguenta a ideia de se decepcionar de novo. Então prefere nem tentar. Sai daqui, Marcela. Marcos, pelo amor de Deus, eu disse para sair, Marcela. Ela saiu batendo a porta. Ela sabia que o irmão era teimoso, mas não imaginava que fosse tão cego. Lívia descobriu os encontros secretos de forma mais direta. Ela voltou inesperadamente cedo de um evento e ouviu vozes vindas do quarto dos meninos. Eram 10 da noite, horário em que eles deveriam estar dormindo. Ela abriu a porta bruscamente e viu Emanuel sentado no chão, cercado pelos trigêmeos, com Teresa e Marcela ali também. O que diabos está acontecendo aqui? Todos congelaram. Emanuel foi o único que manteve a calma. Quem é você? Lívia apontou para o menino. Você é aquele moleque da festa. Sou. Como você entrou na minha casa? Eu o trouxe, disse Teresa, colocando-se na frente de Emanuel. Você trouxe um menino de rua para dentro da mansão sem minha autorização. Os meninos pediram. Eu não me importo com o que eles pediram. Você está despedida. Mamãe não, gritou Bruno. Ela não fez nada de errado. Daniel se juntou ao irmão. Por favor, não a mande embora, implorou Caio. Lívia olhou para os filhos com desdém. Vocês não mandam nada aqui, e você? Ela agarrou Emanuel pelo braço. Vai sair agora, antes que eu chame a polícia. Marcela tentou intervir. Lívia, espera. Está acontecendo algo com os meninos. Algo bom. Algo bom, você está envolvida nisso também. Deveria ter ficado no exterior. Emanuel não resistiu enquanto era arrastado. Ele apenas olhou para os trigêmeos. Continuem acreditando. Lívia o jogou literalmente para fora da mansão. Se eu o vir perto daqui de novo, chamo a polícia. Entendeu, moleque? Emanuel assentiu e saiu caminhando tranquilamente. Lívia voltou furiosa para dentro. Marcos foi acordado e informado de tudo. Ele ouviu a esposa. Ouviu Teresa tentar explicar. Ouviu os filhos implorarem, mas manteve-se inflexível. Teresa, você quebrou nossa confiança. Não pode mais trabalhar aqui. Marcos, os meninos estão melhorando. Teresa tentou uma última vez. Eles estão recuperando sensibilidade. Isso não prova nada para você. Prova que você e minha irmã estão criando falsas esperanças em crianças vulneráveis. Isso é cruel. Cruel é você não acreditar nos seus próprios filhos. Chega, recolha suas coisas e vá embora. Lívia vai contratar novos cuidadores amanhã. Teresa saiu chorando. Os trigêmeos estavam devastados. Bruno gritou com o pai pela primeira vez na vida. Eu odeio você. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco, mas manteve a postura rígida. Vá para a cama. Não, eu quero ver o Emanuel. Isso não vai acontecer. Eu odeio você. Eu odeio você e odeio a mamãe. Vocês não ligam para a gente. Caio e Daniel choravam silenciosamente. Marcela tentou acalmá-los, mas Marcos a impediu. Você também não é mais bem-vinda aqui. Vá embora. Marcos, você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Saiam todos do quarto dos meus filhos agora. Quando ficaram sozinhos, os 3 meninos choraram até adormecer. No dia seguinte, Lívia contratou 2 novos cuidadores, Sérgio e Paula. Ambos eram frios e profissionais sem qualquer traço de afeto. Eles tratavam os meninos como pacientes, não como crianças. Seguiam protocolos, administravam remédios, faziam os exercícios fisioterapêuticos, mas não conversavam, não sorriam, não se importavam. Os trigêmeos entraram em profunda tristeza. Eles pediam para ver Emanuel, imploravam para que Teresa voltasse, mas eram ignorados. Bruno decidiu tomar uma atitude drástica. Ele parou de comer, simplesmente recusou toda e qualquer refeição. Não vou comer até deixarem a gente ver o Emanuel de novo. Não seja ridículo, disse Paula sem emoção. Você precisa se alimentar. Não me importo. Prefiro morrer do que ficar aqui sem poder falar com ele. Caio e Daniel se juntaram à greve de fome do irmão. Nem Sérgio nem Paula sabiam como lidar com a situação. Eles informaram Lívia, que achou que era birra passageira, mas quando os meninos completaram 3 dias sem comer nada, ela começou a ficar preocupada. Isso é culpa daquela mulher e daquele moleque, resmungou ela para Marcos.
Eles vão desistir quando tiverem fome de verdade. E se não desistirem, e se ficarem doentes, não vão ficar. Mas no quarto dia, Caio desmaiou. Os médicos foram chamados às pressas. Ele estava desidratado e com queda brusca de açúcar no sangue. Foi necessário colocar soro. "Vocês querem matar o irmão de vocês", gritou Lívia com Bruno e Daniel. "Nós só queremos ver o Emanuel", respondeu Daniel com voz fraca. "Isso não vai acontecer, então a gente vai continuar sem comer." A situação na mansão virou caos. Os médicos alertaram que o estado de saúde dos trigêmeos era delicado e que a desnutrição podia causar danos permanentes. Marcos não sabia mais o que fazer. Seu orgulho o impedia de voltar atrás, mas ver os filhos se destruindo o estava matando por dentro. Foi quando Marcela apareceu novamente. Mesmo depois de ter sido expulsa, ela invadiu o escritório de Marcos durante uma reunião de negócios. "Sai daqui, Marcela", disse Marcos entre dentes. "Não vou sair. Você vai me ouvir." "Não tenho nada para ouvir." "Você está matando seus próprios filhos." A frase fez a sala inteira ficar em silêncio. Os executivos presentes na reunião se entreolharam desconfortavelmente. "Todos saiam", ordenou Marcos. Quando ficaram sozinhos, Marcela continuou. "Seus filhos estão em greve de fome há 4 dias. Caio desmaiou hoje. E sabe por quê? Porque querem ver um menino que lhes dá esperança, algo que você e Lívia nunca deram. Não é esperança, é ilusão. E qual é o problema de uma ilusão se ela os faz felizes? O problema é quando a ilusão acaba e a realidade os esmaga. Como você sabe que é ilusão? Você viu a sensibilidade voltando nas pernas deles. Isso não significa nada. Significa tudo, Marcos. Você tem tanto medo de se decepcionar que prefere não ter esperança nenhuma. Mas seus filhos precisam de esperança, precisam acreditar que podem melhorar. E depois, quando não melhorarem, vou ter que lidar com 3 crianças ainda mais destruídas." Marcela se aproximou do irmão e segurou seu rosto. "Olha para mim. Você está com tanto medo de sofrer que esqueceu de viver e está ensinando isso para seus filhos. Eles estão aprendendo que não vale a pena ter fé em nada." Marcos sentiu as lágrimas que vinha reprimindo há anos finalmente escaparem. Ele chorou. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que havia desperdiçado, pela distância que criou entre ele e seus próprios filhos. "Eu não sei mais o que fazer, Marcela. Deixe-os ver o menino. Mesmo que você não acredite, deixe-os acreditar." Naquela noite, Marcos subiu até o quarto dos trigêmeos. Era a primeira vez em meses que ele entrava ali sem ser para resolver algum problema administrativo. Bruno, Caio e Daniel estavam deitados fracos e pálidos. "Meninos, eu preciso falar com vocês." Bruno virou o rosto ainda furioso. "Eu sei que estou sendo um péssimo pai." Aquilo chamou a atenção dos 3. "Eu sei que deixei vocês sozinhos quando deveriam ter me tido por perto. Eu sei que machuquei vocês de todas as formas possíveis, e sinto muito." Era a primeira vez que Marcos pedia desculpas aos filhos. As palavras saíam com dificuldade. "Mas vocês precisam comer. Por favor, comam. E eu prometo que vou deixar vocês verem aquele menino de novo." "Você está falando sério?" perguntou Caio desconfiado. "Sim. E a mamãe concorda." Marcos hesitou. Lívia tinha sido contra quando ele mencionou a ideia, mas ele não se importava mais com a opinião dela. "Sim, ela concorda." Aquilo não era verdade, mas Marcos decidiria lidar com a esposa depois. Os meninos concordaram em voltar a comer. Lentamente, com muito esforço, eles se alimentaram novamente. Em 2 dias, recuperaram forças suficientes para sair da cama. Marcos manteve sua palavra. Ele saiu pessoalmente para procurar Emanuel. Encontrou-o no mesmo lugar onde Teresa o achara dormindo nos degraus da igreja. O menino acordou quando Marcos parou o carro em frente. "Você é o Emanuel." "Sou. Meus filhos querem ver você." "Eu sei. Por isso estou esperando aqui." Marcos franziu a testa. "Como você sabia que eu viria?" "Eu não sabia, mas tinha fé que alguém viria." No caminho de volta para a mansão, Marcos tentou entender aquele menino. "Por que você disse aquelas coisas na festa que ia fazer meus filhos andarem?" "Porque é verdade."
Você tem noção do quanto isso é cruel dar esperança falsa? Não é falsa. Como você pode ter tanta certeza? Emanuel olhou pela janela. Porque eu sempre vi desde pequeno. Vê o quê? Quando Deus vai curar alguém, eu vejo uma luz em volta da pessoa. Seus filhos têm muita luz. Marcos não sabia se ria ou se ficava triste por aquela criança claramente delirante, mas havia prometido aos filhos. Então continuou dirigindo. Quando Emanuel entrou no quarto, os trigêmeos explodiram em alegria. Eles tentaram sair das cadeiras para abraçá-lo, mas ainda não tinham força nas pernas. Vocês continuaram acreditando? Perguntou Emanuel. Sim, respondeu Bruno. Mesmo quando mandaram você embora, a gente não parou de acreditar. Então vão ver o que vai acontecer. Marcos observava de longe, cético, mas esperançoso. Ele não admitia para ninguém, mas uma parte dele queria desesperadamente acreditar naquele menino. As visitas de Emanuel se tornaram regulares novamente, desta vez com autorização de Marcos. Embora Lívia continuasse contra Teresa, foi readmitida e voltou a cuidar dos meninos. Marcela passou a frequentar a mansão diariamente. A sensibilidade nas pernas dos trigêmeos continuava aumentando. Os médicos não entendiam. Eles fizeram novos exames e ficaram perplexos com os resultados. A degeneração celular havia estacionado, algo impossível segundo toda a literatura médica. Isso não faz sentido, disse o Dr. Carvalho, neurologista, que acompanhava o caso há anos. A condição deles é progressiva, não para não regride, mas os exames mostram regeneração neural. Isso é impossível, mas está acontecendo, perguntou Marcos. Aparentemente sim, mas não tenho explicação científica. E se não for científico? O médico olhou para Marcos surpreso. Você está sugerindo o quê? Um milagre. Estou apenas perguntando se você descarta todas as possibilidades. Marcos, eu sou um homem de ciência, não trabalho com milagres. E se a ciência não tiver todas as respostas? O Dr. Carvalho não soube o que dizer. Enquanto isso, Rogério continuava reunindo provas. Ele gravou tudo, Emanuel entrando na mansão, as conversas no quarto, as demonstrações de sensibilidade nas pernas, tudo. Ele tinha material suficiente para destruir a reputação da família Valente de uma vez por todas. Mas Rogério esperava o momento perfeito. Ele sabia que se vazasse as gravações, cedo demais não teria o impacto desejado. Ele precisava esperar até que a história estivesse madura, até que houvesse expectativa suficiente em torno dos trigêmeos. Esse momento chegou quando Patrícia, a assessora de imprensa, sugeriu uma nova estratégia de marketing. Marcos, os boatos sobre seus filhos melhorando estão se espalhando. Alguns empregados comentaram e a mídia está interessada. Precisamos nos antecipar e controlar a narrativa. Como? Faça um pronunciamento. Diga que seus filhos estão em tratamento experimental que está mostrando resultados positivos. Não mencione o menino de rua nem nada espiritual. Mantenha no campo médico. Marcos concordou. Uma coletiva de imprensa foi marcada. Patrícia preparou todo o discurso. Marcos ensaiou suas falas. Tudo estava calculado para melhorar a imagem da família. Foi quando Rogério viu sua chance. 2 dias antes da coletiva, ele procurou um jornalista investigativo conhecido por expor escândalos de famílias ricas. Seu nome era Fábio Mendes, um homem de 40 e poucos anos, careca, sempre com uma expressão cética. Tenho uma história para você, disse Rogério ao telefone. Que tipo de história? Envolvendo a família Valente, um menino de rua fazendo falsos milagres e crianças sendo manipuladas. Fábio ficou interessado. Continue. Rogério enviou todas as gravações. Fábio assistiu a tudo com atenção crescente. Ele viu Emanuel entrando na mansão, viu as conversas sobre fé e cura e viu os trigêmeos claramente emocionalmente dependentes do menino. Com a habilidade de um bom manipulador de narrativas, Fábio editou o material para fazer parecer que Emanuel era um charlatão, aproveitando-se de crianças ricas e vulneráveis. A matéria saiu na manhã da coletiva de imprensa. O título era devastador. Menino de rua infiltrado em mansão promete curas falsas a crianças deficientes. O vídeo viralizou em minutos. A mesma internet que tinha zombado de Emanuel semanas atrás agora o atacava com fúria renovada.
As pessoas estavam indignadas. Como pode usar crianças assim? Charlatão mirim deveria estar na cadeia. Os pais deveriam processar. A coletiva de imprensa foi um desastre. Em vez de perguntas sobre tratamentos experimentais, Marcos foi bombardeado com perguntas sobre Emanuel. É verdade que o Senhor permitiu que um menino de rua prometesse milagres aos seus filhos. O Senhor está explorando a fé de crianças para ganhar publicidade. Onde está o tal Emanuel? Agora ele está sendo processado. Marcos tentou controlar a situação, mas estava perdendo. Patrícia sussurrou para ele cancelar a coletiva, e ele concordou, mas a imagem já estava destruída. Lívia culpou Marcos por tudo. Eu avisei que aquele menino só ia trazer problemas. Lívia, não agora. Sim, agora nossa reputação está arruinada. As ações da empresa estão caindo, tudo por causa da sua fraqueza. Fraqueza, eu tentei fazer meus filhos felizes. Seus filhos não precisam ser felizes, eles precisam entender o lugar deles. Foi a gota d'água. Marcos olhou para a mulher com quem era casado há 15 anos e sentiu nojo. Sai da minha frente. Como? Eu disse para sair da minha frente antes que eu fale algo que vou me arrepender. Lívia saiu indignada. Marcos foi até o quarto dos trigêmeos. Eles estavam assistindo às notícias pelo tablet chorando. Eles estão falando coisas horríveis do Emanuel, soluçou Daniel. Chamando ele de mentiroso, disse Caio. Bruno estava furioso. Mas ele não é mentiroso. A gente sabe que ele não é. Marcos se ajoelhou na frente dos filhos. Eu sei que não é, e vocês sabem. Isso é o que importa. Mas todo mundo está falando mal dele. Até fizeram ameaças. Disseram que vão machucar ele se o encontrarem. Marcos sentiu o sangue gelar. Ele não tinha pensado nisso. Emanuel estava em perigo real. Vocês sabem onde ele está. Dona Teresa disse que ele fica na igreja. Marcos saiu correndo, dirigiu em alta velocidade até a igreja onde havia encontrado Emanuel antes. Quando chegou, viu uma pequena multidão em volta do menino. Algumas pessoas gritavam, outras empurravam. Emanuel estava encurralado contra a parede, mas mantinha a calma. Seu farsante, você se aproveita de crianças doentes. Deveria ter vergonha. Sai da nossa cidade. Marcos desceu do carro e se colocou entre Emanuel e a multidão. Saiam todos daqui. Olha quem apareceu. O pai que deixa charlatão entrar na casa dele. Eu disse para saírem. Um homem grande avançou em Marcos, mas o empresário não recuou. Ele tinha o dobro do tamanho do agressor e sua postura deixou claro que não tinha medo de briga. O homem hesitou e recuou. Vamos embora, gente, disse uma mulher da multidão. Isso aqui não vale a pena. Aos poucos as pessoas foram se dispersando. Quando ficaram sozinhos, Marcos olhou para Emanuel. O menino não tinha um arranhão, mas estava assustado. Vem comigo, não é seguro você ficar aqui. Para onde vamos? Para minha casa, e dessa vez você vai ficar lá até essa tempestade passar. O padre da igreja, um homem idoso chamado Padre Antônio, apareceu na porta. Senhor Valente, obrigado por proteger o menino. Ele é especial. Especial como? Ele tem um dom. Eu vi coisas acontecerem quando ele ora pelas pessoas. Curas que não podem ser explicadas. O Senhor realmente acredita nisso. Sou padre há 40 anos. Já vi muita coisa neste mundo, e esse menino tem algo que raramente vi fé pura. Marcos levou Emanuel de volta para a mansão. Lívia ficou furiosa quando o viu entrar, mas Marcos a ignorou completamente. Ele levou o menino direto para o quarto dos trigêmeos. O reencontro foi emocionante. Os 3 meninos abraçaram Emanuel e choraram. Pedimos para Deus proteger você, disse Bruno. E ele protegeu. Olha, estou aqui, mas as pessoas estão falando coisas horríveis. As pessoas sempre falam, mas isso não muda o que é verdade. Naquela noite, Marcos tomou uma decisão. Ele chamou seu advogado e o instruiu a processar Fábio Mendes por difamação. Também pediu para investigar quem havia vazado as gravações. Não demorou para descobrir que tinha sido Rogério. O confronto foi no dia seguinte.
Marcos reuniu todos os empregados no salão principal da mansão. Alguém aqui traiu minha confiança. Alguém instalou câmeras escondidas e vendeu informações privadas da minha família para a imprensa. Silêncio total. Essa pessoa acha que é mais esperta que todo mundo. Acha que pode manipular situações para benefício próprio. Marcos olhou diretamente para Rogério. Mas eu descobri quem foi. Rogério manteve a expressão neutra, mas seu coração disparou. Rogério, você trabalhou para mim por 15 anos. Eu confiei em você. Prometi recompensá-lo no meu testamento, e você fez isso comigo, senhor Valente. Eu não sei do que está falando. Não minta para mim, tenho provas. Os técnicos acharam as câmeras que você instalou. Todas tinham suas impressões digitais. Rogério percebeu que estava encurralado. Sua máscara de lealdade caiu. Você quer mesmo saber por quê? Sim. Porque trabalho como um escravo há 15 anos esperando por migalhas. Você é bilionário e eu recebo salário de funcionário comum. Seus filhos vão herdar uma fortuna que nem sabem o que fazer com ela enquanto eu fico com nada. Então você tentou destruir minha família. Tentei conseguir o que é meu por direito. Marcos ficou em silêncio por um momento, então disse calmamente: Você está despedido e vou processar você por tudo que tenho. Quando eu terminar, você não vai ter nem para pagar um advogado. Rogério foi escoltado para fora da mansão por seguranças. Ele gritou ameaças e xingamentos, mas ninguém se importou. Com Rogério fora do caminho, Marcos se concentrou em proteger Emanuel. O processo contra Fábio Mendes avançava. O jornalista tentou se defender dizendo que estava apenas reportando fatos, mas os advogados de Marcos eram implacáveis. Enquanto isso, dentro da mansão, algo milagroso continuava acontecendo. A sensibilidade nas pernas dos trigêmeos não apenas se mantinha, mas aumentava. Daniel conseguiu dobrar os joelhos. Caio sentiu força nos músculos das coxas. Bruno conseguiu ficar em pé por alguns segundos, segurando nas barras paralelas que Marcos mandou instalar no quarto. Os médicos estavam boquiabertos. Eles não tinham explicação. Fizeram todos os exames possíveis. A degeneração neural havia revertido completamente. Novos neurônios estavam se formando. Os músculos que deveriam estar atrofiados permanentemente mostravam sinais de regeneração. Isso não é possível, repetiu o Dr. Carvalho pela 100ª vez. Não existe na literatura médica um único caso de reversão completa dessa condição. Não existe, mas está acontecendo, disse Marcos. Sim, está. E eu não tenho como explicar. Talvez algumas coisas não precisem de explicação científica. O médico olhou para Marcos com uma expressão complexa. Você está me dizendo que acredita em milagres agora. Estou dizendo que vi meus filhos recuperarem sensibilidade depois de 5 anos sem nenhuma esperança médica. Chame do que quiser. Uma noite 2 semanas depois do escândalo midiático, Emanuel estava sozinho com os trigêmeos. Marcela e Teresa tinham saído para jantar. Marcos estava no escritório. Lívia tinha ido para um spa, recusando-se a ficar na mesma casa que o menino de rua. Vocês estão prontos? Perguntou Emanuel. Prontos para quê? Disse Bruno. Para andar. Os 3 irmãos se entreolharam. Eles tinham sentido melhoria sim, mas andar parecia distante ainda. A gente não tem força ainda, disse Daniel. Vocês só precisam acreditar. Emanuel se ajoelhou no chão e colocou uma mão na perna de cada um deles. Ele fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns minutos. Os trigêmeos sentiram algo diferente dessa vez. Não era só formigamento, era calor. Um calor intenso que percorria as pernas inteiras subindo até a coluna. Levantem, disse Emanuel simplesmente. Como? Apenas levantem. Confiem. Bruno foi o primeiro. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira e fez força. Suas pernas tremiam, mas sustentaram o peso. Ele ficou de pé. Estava trêmulo, mas estava de pé. Eu estou de pé, gritou ele incrédulo. Caio tentou em seguida. Foi mais difícil para ele. Suas pernas falharam na primeira tentativa, mas na segunda ele conseguiu. Daniel fez o mesmo.
Os 3 irmãos estavam de pé, apoiando-se uns nos outros cambaleantes, mas de pé. Pela primeira vez em 5 anos eles estavam sobre as próprias pernas. Emanuel sorriu. Agora andem. A gente vai cair, disse Caio nervoso. Não vão, confiem em mim. Bruno deu o primeiro passo. Foi desajeitado, quase caiu, mas Emanuel o segurou. Depois o segundo passo, o terceiro. Ele estava andando. Caio e Daniel seguiram o irmão. Os passos eram trêmulos como os de bebês aprendendo a andar, mas eram passos reais. Foi quando Marcos abriu a porta do quarto para verificar se estava tudo bem. Ele congelou ao ver a cena. Seus 3 filhos estavam andando. Andando o que como? Os meninos viraram para o pai, sorrindo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Papai, a gente está andando. Marcos sentiu os joelhos fraquejarem. Ele se apoiou no batente da porta, incapaz de processar o que via. Não era possível. Era impossível, mas estava acontecendo bem na frente dele. Marcos, o que foi? Marcela apareceu atrás do irmão e viu a cena. Ela cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Teresa subiu correndo ao ouvir os gritos de emoção. Quando viu os trigêmeos andando, ela caiu de joelhos e agradeceu em voz alta. Marcos se aproximou devagar, como se tivesse medo de que, se movesse rápido demais, a cena desaparecesse. Bruno caminhou até o pai e o abraçou. A gente falou que o Emanuel não estava mentindo. Marcos não conseguia falar. Ele abraçou o filho com força, depois abraçou Caio e Daniel. Ele chorou. Chorou como não chorava desde que era criança. Todas as barreiras que havia construído ao redor do coração desmoronaram de uma vez. Lívia chegou em casa 1 hora depois. Ela subiu para o quarto e viu toda a família reunida ali, todos chorando e sorrindo ao mesmo tempo, e viu seus filhos andando. Ela ficou paralisada. Suas pernas não respondiam. Sua mente se recusava a aceitar o que os olhos viam. Aquilo não era possível. Os médicos tinham dito, todos os médicos no mundo tinham dito que não era possível. Lívia, você está vendo, disse Marcos com a voz embargada. Eles estão andando. Lívia olhou para Emanuel sentado tranquilamente em um canto do quarto, observando tudo com aquele sorriso pacífico. Ela sentiu algo quebrar dentro dela. Todas as suas certezas, todos os seus preconceitos, toda a sua frieza calculada, simplesmente desmoronaram. Ela caiu de joelhos e chorou. Pela primeira vez em anos ela chorou de verdade. Nos dias seguintes a notícia se espalhou. Marcos chamou o Dr. Carvalho para examinar os meninos. O neurologista realizou todos os testes possíveis: reflexos, força muscular, sensibilidade e coordenação motora. Tudo estava funcionando perfeitamente. Não existe explicação médica, admitiu o doutor. A degeneração neural que eles tinham era irreversível. Não existe tratamento, não existe cura, não existe nada que pudesse fazer isso, mas aconteceu. É um milagre, perguntou Marcos. O médico hesitou. Ele era um homem de ciência treinado para não acreditar em coisas que não pudessem ser medidas ou testadas, mas estava diante de algo que desafiava toda a sua formação. Eu não sei o que é, mas sei que é extraordinário. A mídia descobriu rapidamente. A mesma imprensa que havia atacado Emanuel agora queria entrevistá-lo. Queriam transformá-lo em celebridade. O menino desapareceu na manhã após os trigêmeos andarem. Emanuel simplesmente não estava mais lá. Ele deixou apenas sua Bíblia surrada em cima da cama com um bilhete escrito com letra infantil. Meu trabalho aqui acabou. Continuem acreditando. Marcos tentou encontrá-lo. Procurou na igreja, nas praças, nos viadutos, nada. O padre Antônio também não sabia onde ele estava. Ele apareceu na minha igreja um dia do nada, disse o padre, e agora desapareceu da mesma forma. Talvez não fôssemos capazes de entender de onde ele veio ou para onde foi. Você acha que ele era um anjo? O padre completou. Não sei, mas sei que ele foi instrumento de Deus. Marcos voltou para casa sem Emanuel, mas não com as mãos vazias. Ele carregava a Bíblia que o menino deixou.
Havia várias páginas marcadas, todas falando sobre fé e esperança. A vida na mansão mudou completamente. Os trigêmeos passavam os dias fazendo fisioterapia para fortalecer as pernas. Em poucas semanas, eles já corriam pelo jardim. Era surreal ver aquelas crianças que passaram 5 anos em cadeiras de rodas, agora pulando, correndo, jogando bola. Marcos se reconciliou com os filhos de verdade. Ele pediu demissão de vários cargos nas empresas para passar mais tempo em casa. Jantava com eles todas as noites, ouvia suas histórias, brincava nos fins de semana. Ele redescobriu a alegria de ser pai. Lívia mudou também, embora mais devagar. Ela iniciou terapia e começou a confrontar seus próprios demônios. Admitiu que sempre teve medo de se apegar aos filhos porque não queria sofrer vendo-os definharem. Era um mecanismo de defesa torto e cruel, mas era o único que ela conhecia. Aprender a ser mãe de verdade estava sendo difícil, mas ela tentava. Marcela se tornou presença constante na mansão. Ela ajudava os sobrinhos com os estudos, organizava passeios, estava sempre por perto. A relação entre ela e Marcos, que tinha sido tão distante, ficou forte de novo. Teresa nunca mais deixou a família. Ela continuou trabalhando como enfermeira, mas agora mais como governanta e amiga. Os trigêmeos a amavam como se fosse uma avó. O processo contra Fábio Mendes resultou em uma retratação pública. O jornalista foi forçado a admitir que havia manipulado as informações e apresentado Emanuel de forma injusta. A matéria foi removida de todos os portais de notícia e Fábio perdeu a credibilidade na profissão. Rogério tentou processar Marcos por demissão injusta, mas perdeu. As provas contra ele eram irrefutáveis. Ele acabou falindo com os custos do processo e desapareceu da cidade. 6 meses depois do milagre, os trigêmeos estavam completamente recuperados. Eles frequentavam escola regular, faziam esportes, viviam como crianças normais de 8 anos, mas eles nunca esqueceram de onde vieram. Com o apoio de Marcos, eles criaram uma fundação para ajudar crianças com deficiências. Usaram parte da fortuna da família para construir um centro de reabilitação que oferecia tratamento gratuito. O nome do centro Instituto Emanuel. Bruno, Caio e Daniel visitavam o centro toda semana. Eles conversavam com as crianças, brincavam com elas e, acima de tudo, davam esperança. Eles contavam sua própria história, mostravam que milagres eram possíveis. Nunca desistam, Bruno dizia sempre. Nós passamos 5 anos em cadeiras de rodas sem nenhuma esperança. E olhem a gente agora. Marcos se tornou um defensor público da fé. Ele, que antes era cético e amargo, agora falava abertamente sobre o milagre que presenciou. Muitas pessoas não acreditavam, chamavam-no de louco ou mentiroso, mas ele não se importava. Ele sabia o que tinha visto. A Bíblia de Emanuel ficou guardada em uma vitrine especial no quarto dos trigêmeos. Era o bem mais precioso que tinham. Eles a olhavam toda noite antes de dormir, lembrando do menino de rua que mudou suas vidas. Às vezes Bruno jurava ver uma criança parecida com Emanuel nas ruas, mas quando se aproximava, a criança desaparecia. Caio sonhava com ele, sonhos onde Emanuel dizia que estava bem e cuidando de outras crianças. Daniel sentia que, de alguma forma, Emanuel nunca tinha realmente ido embora. A história dos trigêmeos se espalhou pelo mundo. Cientistas tentaram estudar o caso, mas não encontraram explicações. Religiosos o usavam como exemplo de milagre moderno. Céticos diziam que era fraude elaborada. Mas para Marcos e sua família, não importava o que os outros pensavam, eles tinham vivido o impossível. Tinham visto 3 crianças condenadas a vida inteira em cadeiras de rodas andarem novamente e tinham conhecido um menino de rua com fé tão pura que era capaz de mover montanhas. 1 ano após o milagre, a família organizou uma missa especial na igreja onde Emanuel costumava dormir. O padre Antônio celebrou a cerimônia. Centenas de pessoas compareceram, muitas delas buscando seus próprios milagres. No meio da missa, uma criança pequena entrou pela porta lateral. Ela tinha uns 7 anos, usava roupas surradas e carregava uma Bíblia velha. Por um momento todos acharam que era Emanuel. Os trigêmeos se levantaram esperançosos, mas não era ele.
Era apenas outra criança de rua que buscava refúgio na igreja. Bruno se aproximou da menina. Oi, qual é seu nome? Beatriz. Você quer sentar com a gente? A menina assentiu timidamente. Bruno a levou para o banco onde a família estava sentada. Marcos olhou para a criança e sentiu o coração apertar. Quantas crianças como Emanuel estavam por aí invisíveis para a sociedade? Depois da missa, Marcos convidou Beatriz para ir ao Instituto Emanuel. Ele ofereceu ajuda, abrigo e estudo. A menina aceitou com lágrimas nos olhos. Foi aí que Marcos entendeu. Emanuel não havia aparecido apenas para curar os trigêmeos. Ele havia aparecido para ensinar uma lição. Olhem para os invisíveis. Cuidem dos abandonados. Tenham fé quando tudo parecer perdido. Os trigêmeos dedicaram suas vidas a essa missão. Eles cresceram tornando-se médicos, fisioterapeutas e assistentes sociais. O Instituto Emanuel expandiu abrindo filiais em várias cidades. Milhares de crianças foram ajudadas ao longo dos anos. Bruno sempre dizia em suas palestras: nós recebemos um milagre não para guardar só para nós, mas para multiplicar. Cada criança que ajudamos é uma forma de agradecer ao menino que nos devolveu não só as pernas, mas a esperança. Emanuel nunca mais foi visto. Algumas pessoas juravam tê-lo encontrado em outras cidades, sempre fazendo o mesmo, orando pelas pessoas, tocando os doentes, carregando sua Bíblia surrada. Mas eram apenas histórias nunca confirmadas. Marcos morreu aos 75 anos, cercado pela família. Nos últimos momentos ele segurava a Bíblia de Emanuel e sorria. Seus últimos pensamentos foram de gratidão pelo menino de rua que lhe ensinou o verdadeiro significado da fé. Lívia mudou completamente nos últimos anos de vida. Ela se tornou voluntária ativa do Instituto Emanuel, trabalhando diretamente com as crianças. A mulher fria e obcecada por aparências deu lugar a uma avó carinhosa que distribuía abraços e sorrisos. Os trigêmeos tiveram seus próprios filhos. Eles contavam para os netos a história de Emanuel, mantendo viva a memória do menino que mudou tudo. A história era passada de geração em geração, cada vez ganhando novos detalhes, mas nunca perdendo a essência. Fé move montanhas. O Instituto Emanuel continuou seu trabalho por décadas. Ele se tornou referência mundial em tratamento e apoio para crianças com deficiências. Mas mais do que tratamentos médicos, o Instituto oferecia algo que nenhum remédio podia dar: esperança. E em cada criança que voltava a andar, em cada família que recuperava a alegria, em cada milagre pequeno ou grande que acontecia dentro daquelas paredes, Emanuel estava presente. Não fisicamente, talvez nunca mais, mas seu legado vivia. A Bíblia surrada que ele deixou foi preservada em uma caixa de vidro no hall principal do Instituto. Visitantes vinham de longe para vê-la, alguns choravam, outros oravam. Todos saíam transformados de alguma forma. Dentro da Bíblia, marcado com tinta desbotada, estava o versículo que Emanuel mais amava: tudo é possível ao que crê. Essas 5 palavras resumiam toda a história: 3 crianças que não podiam andar, um menino de rua que acreditava no impossível, uma família quebrada que se reconstruiu. Tudo porque alguém teve fé suficiente para acreditar quando todos os outros duvidaram. Anos se passaram, décadas. A história dos trigêmeos, Valente, se tornou lenda urbana. Depois, história documentada em livros, depois ensinamento em igrejas. Mas a verdade permanecia simples: aconteceu. E em algum lugar, talvez em outra cidade, outro estado, outro país, um menino de 7 anos com roupas surradas caminha pelas ruas carregando uma Bíblia velha. Seus olhos têm uma paz inexplicável. Ele ora pelos transeuntes, toca os doentes com mãos inocentes, e quando as pessoas perguntam seu nome, ele simplesmente sorri e diz: Emanuel, que significa Deus conosco. Porque alguns milagres não têm explicação, alguns encontros não são coincidência, algumas histórias não fazem sentido para a lógica, mas fazem todo o sentido para o coração. E no final, o que importa não é entender como aconteceu, mas reconhecer que aconteceu. Os trigêmeos andaram novamente. Uma família se curou.
E um menino de rua cumpriu sua missão deixando para trás apenas uma Bíblia surrada e uma lição eterna: nunca jamais subestime o poder da fé verdadeira. Porque quando Deus decide agir, nem a ciência mais avançada, nem o ceticismo mais arraigado, nem a impossibilidade mais absoluta pode impedir o milagre de acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu na Mansão dos Valente, um milagre real, testemunhado por dezenas de pessoas, documentado por médicos, impossível de negar. Os meninos que não deviam andar voltaram a correr. A família que estava quebrada se reconstruiu. E tudo porque um menino de rua acreditou quando ninguém mais acreditava.